Boa noite a todos. Estamos aqui para apresentar a mesa Literatura Feminina no Vale do Paraíba, Escritas, Vivências e Trajetórias, um evento promovido pela Secretaria da Cultura de Guaratinguetá, com a presença de mulheres escritoras do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é rico em artes, particularmente em literatura, que tem em Ruth Guimarães, escritora, folclorista, professora, poetisa, uma grande expoente de mulher vale paraibana, que teve sua arte ampliada e é estudada em universidades de peso. A nossa mesa conta hoje com as escritoras Eliane Reni, Eliane Troia, Elza Francisco, Juraci Condé, Renata Dias, e será mediada por mim, Ana Lúcia Magalhães, nascida em São Paulo, mas radicada em Cachoeira Paulista, que é a minha cidade do coração. Hoje digo que sou professora, escritora e pesquisadora. Como professora, já se vão aí 35 anos. Como pesquisadora, já se passaram 20 anos. E como escritora, desde que eu aprendi as primeiras letras. Mas fixei-me na literatura em 1980, principalmente com poesias, contos e crônicas. Eu ocupo a cadeira 42 da Academia Cachoeirense de Letras e Artes, a ACLA, e pertenço a diversas associações, entre elas o grupo de escritoras e algumas outras. Eu gosto de escrever sobre pessoas, mulheres, paisagens, sonhos, coisas pequenas, coisas grandes, o que aparecer. Nós vamos dar início à nossa mesa com a apresentação das participantes. Vamos, então, começar com a Eliana Reni, que é de Cruzeiro, São Paulo. É psicóloga clínica, aposentada pela Prefeitura Municipal de Taubaté, é pós-graduada em psicopedagogia e terapia familiar, é poetisa e é contista. É autora de Peixinho X, Em Paz com o Passado, Flora, Porque Comigo, e Intimidade. Autora em 7 antologias. É também acadêmica da ALAC, Academia de Letras e Artes de Cruzeiro. É acadêmica da FEBACLA, Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, ocupa a cadeira 128, patrona Simone de Beauvoir, e foi agraciada com vários títulos e comendas referentes às causas culturais. É membro do grupo de escritores revisionistas do Vale do Paraíba, colunista do jornal Rol Cultural. Com vocês, então, a Eliana. Obrigada, Ana Lúcia. Boa noite, talentosas amigas da arte, escritoras e colegas de grupo afins. Ana Lúcia Magalhães, Elza Francisco, Eliana Troia, Juraci Condé e Renata Dias. Quero agradecer a Renata Dias pelo convite e a toda a equipe da coordenação do evento. É uma honra estar aqui compartilhando conhecimentos e trocando experiências. E, principalmente, resgatando a participação da mulher escritora da nossa região Vale do Paraíba. Assim como divulgar seus trabalhos para que possam ser mais lidas. Sabemos que há muitas produções, porém a sua visibilidade ainda é pequena neste universo. A mulher vem ocupando espaço na sociedade. Houve avanços e recuos, mas o caminho ainda é longo.
Hoje, vemos muitas mulheres trabalhando em casa e fora, cuidando dos filhos, marido, e ainda conseguem encontrar tempo para se dedicar à escrita. Não precisam mais guardar seus poemas nas gavetas. Daí a importância de se criar espaços literários, como roda de conversa, saraus, festivais literários, academias e outros. Bem, a pela escrita e leitura na minha vida veio na infância, de exemplo de casa. Embora tenha tido uma infância pobre, sobretudo nas questões materiais, meu pai trabalhava em fábrica como operário, ganhava pouco e o salário mal dava para o sustento da família. Éramos em 7 irmãos. Ele tinha pouco estudo, mas muito conhecimento. Gostava de ler e, com frequência, lia historinhas infantis. Os clássicos da época, né? Branca de Neve, Cinderela e por aí vai. E todas as noites lia para nós, antes de dormirmos. Fiz isto, posteriormente fiz isso com meu filho e hoje eu vejo meu filho fazendo com a filha dele, com a neta. Então, como eu disse, é exemplo de casa, isso vai passando. As minhas escritas, textos, contos e poesias são resultados das minhas vivências infantis e profissionais. Através delas, digo o que sei, o que penso e o que sinto. Exemplo, o amor pela Rua da Boiada, na década de 50, 60, virou um livro e um projeto. Eu conto meu conto, de resgate. As brincadeiras, o folclore, comportamentos e o jeitinho de viver na simplicidade com gosto de cheiro de quintal. Outra vertente são os poemas pautados na psicologia. Abordo temas como cumplicidade, mundo sensato, prioridade, feminismo, liberdade e por aí vai. Para finalizar a minha apresentação, eu cito como inspiração uma escritora do Vale do Paraíba que eu muito admiro, que é a Ruth Guimarães. Prêmio Jabuti, 1946, com Água Funda. Uma mulher muito à frente do seu tempo. Eu acho que, assim, todos nós temos um pouquinho dela. É uma grande inspiração. Bom, enfim, vamos conversando. Vou passar para a mediadora. Muito obrigada. Agradecemos a escritora Eliana e passamos a palavra a Eliane Troia. A Eliane Troia é feminista, poeta, artista visual, arte-terapeuta, designer de moda, professora e pesquisadora. Ela é proprietária do ateliê Eliane Troia, espaço laboratório de moda e arte, de ações integradas nas áreas das artes, moda, educação e comunicação. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em estudos da condição humana da UFSCar, São Paulo. É pós-graduada em arte-terapia e desenvolvimento da criatividade e em fundamentos da cultura e das artes pela Unesp, Instituto de Arte São Paulo. É bacharel em design de moda pela Univap, Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos. É autora e ilustradora dos livros de poesia Entre Recortes e Uma Águia de Gêmeos. E Qual Era Mesmo a Roupa de Maria? De contos. Organizadora e ilustradora da primeira antologia do Instituto de Estudos Femininos Somos Nós, um compilado de poemas, contos e artigos de opinião relativos aos estudos de gênero, participante de várias antologias, ativista social em defesa da efetivação dos direitos humanos
especialmente dos direitos das mulheres e população LGBTQIA+, como promotora legal popular do Centro Dandara de São José, integrante da Rede de Proteção à Mulher de São José dos Campos, membro da Associação para a Orientação da Cidadania e Inclusão Social LGBT de São José dos Campos e Vale do Paraíba, do grupo Escritores Revisionistas do Vale e do coletivo GT Mulheres da Cultura, que objetiva motivar outras mulheres no fazer artístico, fundamentalmente como instrumento de emancipação. Obrigada, Ana. Boa noite a todas, todos e todes. Bem, enquanto escritora que escolheu ser Vale Paraibana, eu quero dizer da minha alegria em fazer parte dessa mesa e agradecer à Secretaria de Cultura de Guaratinguetá pela oportunidade de falar sobre as minhas escritas, vivências e trajetórias ao lado dessas mulheres escritoras incríveis que estão aqui. Bem, eu digo que eu escolhi ser Vale Paraibana porque eu sou natural da cidade de Santo André, do ABC Paulista, mas eu escolhi o Vale para ficar, para morar, para viver, para respirar, e hoje eu me sinto parte dele. Eu vou falar sobre a minha trajetória na escrita a partir do mote de todo o meu trabalho, seja ele artístico-cultural ou acadêmico-científico, que é o combate à violência de gênero. Isso porque na ciência eu me dedico a pesquisas socioculturais e interdisciplinares, com ênfase nos estudos de gênero, sexualidades e feminismos. Eu sou integrante do Flores Raras, grupo de estudos e pesquisas em educação, comunicação e feminismos da Faculdade de Educação da UFJF, Minas Gerais, nas linhas de pesquisa, relações de gênero, socialização, comunicação e democracia, e movimentos sociais, políticas públicas, educação e cidadania. Também sou participante do NEGDES, Núcleo de Estudos de Gênero, Diferença e Sexualidades da UFSCar, nas linhas de pesquisa, estudos feministas, sexualidades e política, e memórias de gênero, diferenças e sexualidades. Ou seja, eu passo a minha vida toda pensando sobre as desigualdades de gênero, os seus desdobramentos, suas intersecções, seja na arte ou na ciência. Eu preciso dizer que comecei a escrever muito cedo. E o motivo foi que essa foi a única forma que eu encontrei para ser ouvida. E para mim, esse é um cenário que urge mudança. A gente precisa fazer alguma coisa. Para que lá na frente, nesse tempo que está por vir, as mulheres possam ocupar mais lugares de tomada de decisão em todos os setores sociais. Elas precisam ter acesso ao entendimento das tecnologias que normatizam seus corpos e, assim, violam seus direitos, inclusive os direitos fundamentais. Precisam ser ouvidas, sem precisar escrever. E se quiserem escrever, que seja pela única e exclusivamente porque desejam, não porque precisam se manifestar contra a toda e qualquer forma de preconceito. Eu sempre fui amante incondicional da arte e apaixonada por comunicação, mas todas as minhas iniciativas, quando eu era mais jovem, eram consideradas transgressão. Isso não era coisa de mulher, entende? Por isso, eu fui seguindo a minha trajetória, sempre pensando no que eu quero deixar como legado, para quando eu não estiver mais aqui. Que mundo é esse que eu quero deixar? Por conta do movimento social, eu converso com muitas mulheres, o que me concede um certo conforto para dizer que as queixas são bastante parecidas. Os relatos são similares, independentemente da classe social, de raça, etnia, do nível de instrução ou de qualquer outro marcador social, infelizmente. Por isso, violência contra a mulher é considerada uma epidemia. É algo que atinge todos os lares. E o que a gente pode extrair daí? Que a desigualdade de gênero está presente em todos os setores do nosso tecido social, infelizmente. Porque a gente está falando de uma estrutura patriarcal sexista, por vezes até misógina, que está embasada naquilo que a gente conhece como machismo estrutural.
É ele que nos leva, inclusive, a replicar certos estereótipos e paradigmas que só causam males à sociedade. Porque quando uma sociedade é mantida e guiada pelas assimetrias, nesse caso, a assimetria de gênero, ela própria é prejudicada. E essa constituição social vai deixando marcas profundas nas vidas de todas as pessoas, feridas abertas, vai amordaçando pessoas. E não é fácil buscar outros mecanismos para conseguir ser ouvida, como escrever, por exemplo. Por isso que hoje, depois de reconhecer toda essa problemática, eu sempre que posso, destaco esse ponto. A gente precisa nomear as coisas, falar sobre elas. Só assim a gente pode pensar em transformar essa sociedade. Eu entendo que todo o trabalho de mudança social é um trabalho de formiguinha, árduo, contínuo e, sobretudo, coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta tentar. Absolutamente nada. A gente precisa fazer alianças, se unir. E hoje, como poeta, aqui, por esses quadradinhos, a minha expectativa é fazer a minha ínfima parte desse trabalho de transformação social. Para pensar sobre a minha obra, eu penso no desenrolar da escrita de outras autoras do Vale do Paraíba de ontem, como Ruth Guimarães e Eugênia Sereno. E de hoje, como estas mulheres maravilhosas que compõem essa mesa ao meu lado, e outras tantas autoras incríveis do Vale. Penso nos momentos em que necessitaram e necessitam recriar o seu próprio espaço de escrita e, consequentemente, seu próprio espaço de existência. No quanto ela tem que superar as normativas sociais e além. Passando, às vezes, da persistência à teimosia, como dizia minha avó. Penso também em Virginia Woolf, quando ela disse que uma mulher, para escrever, precisava de um teto todo seu. Aí, cá entre nós, eu não concordo totalmente com ela, não. Talvez por conta das distâncias espaço-temporais que nos separam. Eu prefiro trazer para cá, para esse debate, o nome de uma outra autora e teórica maravilhosa, Gloria Anzaldúa, que no seu texto Carta para as Mulheres Escritoras do Terceiro Mundo, diz assim: escrevo porque tenho medo, mas tenho um medo maior ainda de não escrever. E pede, mulheres, escrevam. Escrevam como puderem, onde puderem, da forma que puderem, mas escrevam. É mais ou menos como dizer, escrevam, nem que seja na parede ou no papel de pão, mas registrem seus pensamentos, suas distopias e utopias. É isso que eu faço. Eu escrevo mesmo quando eu tenho medo. Escrevo para me compreender, para compreender outras mulheres, escritoras ou não, para compreender a sociedade como um todo, porque no fundo, nós somos todas personagens buscando o protagonismo das nossas próprias histórias, nesse roteiro flexível chamado vida. Para concluir essa minha fala, eu gostaria de ler um dos meus poemas. O nome dele é Salvação. Ele está no meu segundo livro, Uma Águia de Gêmeos. E eu queria que vocês soubessem que esse poema foi escrito logo após o acolhimento e a escuta qualificada de uma mulher vítima de violência doméstica. Algo que eu realmente espero que um dia deixe de existir. Vamos lá. Alguém queria bater, porque precisava se afirmar, e tinha um corpo ali, parado, pronto para apanhar. Alguém queria se vingar, porque não sabia acreditar, e tinha um corpo ali, miúdo, pronto para faltar. Alguém queria subir, porque cansou de tentar, e tinha um corpo ali, resistente, pronto para ajudar. Alguém queria chutar, porque não sabia fazer de outro jeito, e tinha um corpo ali, inerte, pronto para receber. Alguém queria desabafar, porque não tinha forças para continuar, e tinha um corpo ali, ouvinte, pronto para segurar. Alguém queria empurrar,
porque aprendeu a julgar, mas tinha um corpo ali, fechado, pronto para se salvar. Alguém queria matar, porque não sabia mais viver, mas já não havia um corpo ali. A salvação lhe chegara a tempo. Obrigada. Obrigada, Eliane Troia, com sua fala que mostra uma trajetória importante para as mulheres. E passamos para Elza Francisco, que se apresenta como mãe, mulher e avó. Pedagoga aposentada, diretora de escola da Rede Estadual de Educação e diretora de Escola Técnica do Centro Paula Souza. É poetisa, é coautora dos livros Retalhos de Textos e Caixinhas de Madalena, autora dos livros Ranhuras da Inquietação e Lavrinhas, Andanças em Versos. Participação em 4 antologias, mais de 1.300 textos publicados no Recanto das Letras, com 40.150 leituras. Membro do grupo Escritores Revisionistas do Vale do Paraíba, da Academia de Letras e Artes de Lorena Alarte e cofundadora da Academia de Letras e Artes de Cruzeiro. É curadora do projeto Poemas e Poetas do Instituto Musical Bittencourt de Cruzeiro, colaboradora do jornal Hall, colaboradora do Internet Jornal, colaboradora da revista Barbante. Mora em Lavrinhas, São Paulo. Vamos lá, Elza. Obrigada. Boa noite a todas. E eu gostaria de cumprimentar muito especialmente a Secretaria da Cultura de Guaratinguetá, que promove e permite este encontro, onde os pensamentos chegam, afloram e se apresentam de uma maneira bastante forte. Muito obrigada. Eu gostaria de começar a minha fala, que no meu registro, eu dei o nome deste momento de refugiados. E o que o Google diz que é um refugiado? Quem é o refugiado? Refugiado é aquele que é forçado a abandonar o seu país por motivo da guerra, ou por um desastre natural, ou por uma perseguição política, religiosa, étnica. E sendo assim, dentro desse conceito, eu me apresento como fruto de um processo de refúgio. Minha família materna chegou ao Brasil em 1875, da região de Módena, na Itália. Eles fugiram da fome, da tragédia da fome. A mãe que não pode alimentar os seus filhos morre lentamente. Por outro lado, paterno, eu sou uma sobrevivente dos povos originários puris, dizimados por aqueles que se dizem e que se disseram civilizados. Portanto, eu sou uma refugiada. E nessa condição, com a pele dolorida, eu quero dizer que estamos vivendo uma guerra do outro lado do mundo. Uma guerra cruel, uma guerra insólita. E mesmo diante dessa tristeza da guerra, recheada de sofrimentos, lágrimas, ameaças da humanidade, autoridades resolveram visitar o que se passa lá do outro lado do oceano. E sem respeito, empatia, humanidade, hombridade, sem educação, ofendeu a honra, a moral, a dignidade das mulheres vítimas da guerra, penitenciadas pela dor do conflito e do medo. Ofendeu e humilhou a todas as mulheres do planeta. Por que digo isso? Porque eu entendo que a escrita seja um ato de resistência.
E assim eu não poderia deixar de refletir sobre este trágico momento, este doloroso movimento neste tempo. O machismo estrutural aqui no Brasil caminha devagarinho, quase imperceptível. Um desrespeito aqui, um desrespeito ali, e vai minando as relações. De repente, ele se torna grande, robusto, e autoridades, desculpa, autoridades constituídas com as bênçãos da justiça e até de credos foram conduzindo o atual estado da arte para a mulher brasileira. Quietas e assentindo às ações, a mulher brasileira foi recebendo e assimilando as falas distópicas sobre a mulher. E diante deste quadro repugnante de injúrias às mulheres ucranianas, registro o meu repúdio como mãe, mulher e avó. Uma mulher que dedicou 47 anos à educação pública deste país. Dito isto, eu gostaria então de falar um pouco sobre a Elza, a mulher que rabisca e registra os seus pensamentos, levando os seus versos grafados no cenário do Vale do Paraíba. Meu trabalho formal deu-se na gestão de escolas públicas, primeiro na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, depois na gestão de escolas técnicas do Centro Paula Souza por 25 anos. E foi durante o período final do meu trabalho que a poesia se desvelou e me permitiu a coragem para registrar os meus rabiscos e as minhas inquietações. Diretora de uma escola agrícola na cidade de Tapetininga, morava na casa destinada ao diretor da escola, com 600 metros quadrados, 8 metros de pé direito, ao lado do presídio, com 4.000 detentos. E do outro lado, o assentamento do MST. O movimento Sem Terra, durante o período da minha presença na administração daquela escola, invadiu a fazenda 3 vezes. Foram 5 anos entre o trabalho intenso, árduo, inóspito e a solitude. E quando o meu poeta nasceu, que foi chegando de mansinho, parto lento e bem pensado, chegou o primeiro poema dedicado à corujinha que morava na janela da casa. A casa tinha um apelido de casarão, tão grande. A corujinha me esperava quando eu retornava da escola à noite. E ela me olhava, interagia, como se entendesse que ali poderia reinar a poesia. Um dia, foi perguntada a Pasolini qual o sentido de escrever. E ele respondeu, é algo sem sentido. O único sentido seria o metafórico existencial. E era aquilo que eu estava vivendo ali naquele momento. E nesse sentido, conceituado por Pasolini, deselou em mim o desejo de registrar os meus escritos que jorravam no meu interior. Foi quando descobri o Recanto das Letras, um site destinado aos amantes da escrita. Isso se deu em 2007. De lá para cá, minha poesia foi tomando forma. E em 2013, aposentei-me e retornei a Lavrinhas. E nessa caminhada, eu e meu filho Guto juntamos os nossos talentos. Eu na escrita, ele nas artes plásticas. Em 2019, publicamos o nosso primeiro livro, uma obra intimista em homenagem a Madalena. Cachinhos de Madalena. Madalena estava com 5 anos.
Em 2020, aí publiquei também junto com o Guto. O Guto fez a parte ilustrativa e eu publiquei os poemas. A capa também é do Guto, Ranhuras da Inquietação. Em 2021, em parceria com o escritor Esmeraldo Pereira, que eu conheci no Recanto, nós publicamos, eu, Guto e Esmeraldo, este livro, Retalhos de Textos. E agora, em janeiro, publiquei o livro, especificamente Lavrinhas, que é minha terra do coração. Aqui eu cheguei com 8 anos, fui, voltei, mas aqui me assentei. Criei filhos, casei, agora vou terminar os meus dias aqui, se Deus me permitir. É uma homenagem a Lavrinhas, que são poemas e fotos com os registros das minhas caminhadas. A capa desse livro é um santuário ecológico de Lavrinhas com uma foto do meu filho Antônio. E a contracapa é um texto do meu filho Guto. E a revisão é da Dani, minha filha, professora de livro. Além desses trabalhos, eu levo o nome do Vale do Paraíba, levo o nome de Lavrinhas nos meus escritos, nos jornais Rol Cultural, e a sede dele é em Sorocaba, e no Internet Jornal, e a sede é em Itapetininga. Quando morei em Itapetininga, o Rol já existia, agora é o mês que vem aniversário, então o Vale do Paraíba se faz presente nessa demonstração de fotos e escritos aqui do Vale do Paraíba. Uhum. Além disso, eu colaboro mensalmente com a Revista Barbante. A Revista Barbante é uma obra literária destinada a alunos e professores de todos os níveis. Então, eu entro com poesias, mas a Revista Barbante ela trabalha com textos, com ilustrações, e é coordenada pela professora Rosângela Trajano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É um trabalho lindo que a universidade faz, e eu me senti muito honrada ao ser convidada por essa professora para participar desse projeto. Agora, em 2022, nós já estamos com o livro pronto, eu, Guto e Esmeraldo, nos mesmos moldes, né, do Retalho de Textos. Nós vamos publicar agora em 2022. E no Recanto das Letras, eu tenho lá registrados os meus 1.381 textos hoje, porque todos os dias eu escrevo. Bem, eu gostaria de contar também neste momento que as minhas publicações elas aconteceram como Cora Coralina na casa dos 70 anos. No ano que eu fiz 70 anos, publicamos o primeiro livro, que foi o Caixinha de Madalena. Eu gostaria de lembrar o Rui Castro, quando ele conceitua a terceira idade, né? Terceira idade, ele diz que é o período que vai dos 60 anos até o cerrar dos olhos. Então, eu penso que, para quem está nessa idade, a escrever e resistir está aí de uma maneira muito possível, muito próxima. E, para mim, a escrita tem sido essa resistência, nesses momentos tão conturbados, de conceitos tão defasados e tão retrógrados que estamos vivendo neste momento. E faço isso através da minha poesia preferida, que é a poesia social. E eu sou muito grata por a vida me permitir viver tudo isso agora, nessa altura da minha vida. Essa semana eu recebi um convite para participar do projeto Poesia na Escola. E isso, para mim, é uma realização muito grande, porque eu jamais imaginei, quando eu escrevi o poema Para a Corujinha,
que um dia a minha poesia chegaria para alunos. Eu que já ouvi, quem vai comprar livro de poesia? Para que poesia? Não dá para escrever outra coisa? Então, são conceitos que a gente precisa pensar e repensar sobre eles. E eu agradeço muito, especialmente a minha família que me permite viver essa escolha, que é a escolha da escrita, sem censura. Muito obrigada. Agradecemos à escritora Elza Francisco e passamos a palavra à professora Juraci Condé, que é professora, poeta e escritora, doutora em Educação Matemática pela Unicamp, que atuou como docente do ensino superior na Unisal Lorena, na Unital, na Unifateia e Unesp, campus de Guaratinguetá. Ela é autora de capítulos de livros e artigos científicos na área de educação matemática, abordando temáticas sobre a vida e a obra de Malba Tahan. Autora da obra infantil A Estrelinha e a Flor de Lis e dos livros de poesia Manto Sagrado e Memorial do Monastério. Ela é coautora dos livros Voo Inaugural, Poesia a 8 Mãos e Estética do Amor, Breviário Poético. Desde 2015, assina a coluna semanal Nossa Terra, Nossa Gente, no jornal Tribuna do Norte de Pindamonhangaba, tendo sido por ela agraciada com a distinção Nelson Peciota de Jornalismo, concedida pelo IEV em 2019. É membro do Conselho Deliberativo do Instituto CUT Guimarães e das Academias de Letras de Lorena e de Pindamonhangaba. Com vocês, Juraci. Muita gratidão a Renata pelo convite e por estar com vocês, né? Essas mulheres lindas, a Eliana, a Eliane, a Elza Francisco, a Ana querida, uma colega, e junto dessas mulheres das letras, eu quero cumprimentar todas as mulheres das letras do Vale do Paraíba, do nosso Brasil, e todas as mulheres que muito nos inspiram, né, na nossa escrita, no nosso dia a dia. Nossas mães, nossas avós, as mulheres, né, que fizeram a nossa vida, nossas professoras. Então, eu aproveito esse momento para a gente fazer uma grande corrente de gratidão a todas essas mulheres, né? E o meu caso de amor com a escrita, assim como a Eliana menciona, ela tem início lá na minha primeira infância com meu pai. Meu pai era um autodidata e eu tive um pai-avô. Quando eu nasci, meu pai tinha 63 anos. E por conta disso, né, de eu ter um pai-avô, eu tive muito tempo e muito amor e muito carinho desse pai. Como meu pai lia muito, né, lia 2 jornais por dia, né, livros, assinava revistas, e então eu convivi muito com essa leitura, né? Todo mês ele ia a São Paulo, quando ele trazia o presente mais precioso eram os livros infantis. Éramos em 5 em casa, só eu de mulher, 4 irmãos homens. Mas, assim, aquele cheiro do livro novo, quando a mala estava aberta, aquilo, gente, aquilo, sinceramente, me perverteu, né? E desde então, eu comecei muito cedo a questão da escrita. Eu lembro que, aos 8 anos de idade, o inspetor de alunos, seu Maciel, que era de Cruzeiro, foi lá na minha cidade de São José do Barreiro fazer uma inspeção escolar e perguntou para a minha professora, dona Marli Freire Airosa, que ela queria ver um caderninho. Eu tinha acabado de fazer uma redação, naquela época chamava-se composição,
contando da festa de Maria Gorete em São José do Barreiro. E aí o seu Maciel falou, quem terminou? Aí eu era muito quietinha, muito assim, acanhada, e a minha professora olhou para mim e falou, você já terminou, Juraci? Aí eu peguei meu caderninho e levei. E ele leu aquele texto. Ele leu e falou para ela, foi essa menina que escreveu? Ela falou, foi, eu acabei de dar o tema, ela escreveu. Ele falou, só um minutinho. Daí ele foi até a diretoria, nosso diretor Pedro Ceni Varajão, também de Cruzeiro, talvez a Elza os conheça, e ele trouxe uma caixa que tinha 100 lápis, sabe esses lápis preto, matizados? Tinha 100 lápis, uma caixa. Ele chegou para mim e falou para mim, menina, você é uma escritora, isso daqui é para você nunca mais parar de escrever. E eu olhei, gente, aquilo, e eu fiquei tão encantada, porque aqueles lápis vermelho, a Elza hoje com esse anel vermelho, esse brinco, me reporta essa memória, Elza, e também a sua profissão, né? Então, ele me deu aquilo e eu fiquei encantada, com 100 lápis, eu poderia escrever a vida toda, né? E aí, gente, quando ele saiu, nós éramos muito pobres, os coleguinhas também, e eu dei um lápis para cada colega, dei um lápis para a professora, e depois eu levei a caixa para casa, e foi assim, nós éramos em 5, né? Então, quando eu terminava um lápis, todo mundo vinha, Juraci, eu quero um lápis, me arruma um lápis, né? E assim eu fui distribuindo esses lápis. E é engraçado como até hoje eu distribuo esses lápis. A escrita ela não é só para mim, é para mim e para os meus alunos, é para mim e para os professores, é para mim e para as crianças dos projetos sociais que hoje eu atuo, né? Então, a escrita como um momento de muita lucidez, um momento de arte, um momento de criação, um momento de salvação. Então, até hoje, né, toda vez que eu vou ministrar uma oficina aos professores, às crianças de projetos sociais, nas escolas, que eu sempre vou, sempre que me convidam, eu estou lá, eu sempre lembro dessa caixa de lápis do inspetor seu Maciel, né? Então, gente, lá na infância, na minha infância, em São José do Barreiro, nas brincadeiras da rua, do quintal da minha casa, que era muito grande, com os meus irmãos, tinha muitas árvores. Então, ali é o território sagrado da minha poesia. São José do Barreiro, o chão da minha casinha, que até hoje eu tenho o maior carinho e assim, conservo, né, a casa da minha infância. Infelizmente, meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, minha mãe em 2013, mas assim, eu li muito para o meu pai que perdeu a visão. Então, quando o papai perde a visão, eu tinha 8 anos. Então, eu era os olhos do meu pai. Então, para tudo, e inclusive para a leitura. Então, eu vejo que aquelas leituras dos jornais, dos livros, das revistas, constituíram a escritora que eu sou. Além disso, ele tinha um círculo de amigos idosos que todas as tardes, ou ele ia até a casa deles, ou eles vinham à minha casa conversar, fazer café, fazer sarau. E eu ficava muito atenta a todas as histórias. Então, eu sei histórias de São José do Barreiro do final dos 1800, que eles contavam. Então, tudo isso, gente, foi ficando guardadinho, né? E uma outra grande influência, além da minha professora de primeiro e segundo ano, foi um professor também de Cruzeiro, o professor Paulo César Pinheiro da Silva, que foi nosso professor no antigo ginásio. E esse professor, ele criou na escola um jornal para que nós pudéssemos produzir esse jornal, vender o jornal na pequena cidade e, com esse dinheiro, subsidiar a compra de livros para um projeto literário magnífico. Na quinta série, nós líamos 4 livros, na sexta série, 8, na sétima série, 12 livros por ano, e na oitava série, 16 livros.
Então, quando ele chegava de São Paulo com aqueles embrulhinhos e dava um livro na mão de cada um, gente, aquilo era mágico. E ele, percebendo o meu talento, ele me convida para ser uma das integrantes do jornal, né? O jornal chamava-se A Cidade. Então, ali a gente tinha um trabalho coletivo, cada um passava por uma etapa do jornal, de forma que todas as funções do jornal, elas eram vivenciadas por cada um de nós. Então, isso intensificou muito a minha produção escrita, né? Então, eu ficava muito assim, antenada no que estava acontecendo, nas questões de humor da cidade, para trazer. Então, eu ia fazendo a história do município, né? Da nossa pequena São José do Barreiro. Então, eu tenho essa grande gratidão a esse professor. Depois, aos 15 anos, como em São José do Barreiro nós não tínhamos ensino médio, eu precisei estudar em Lorena, no Instituto Santa Teresa. E lá começa o meu grande amor pela matemática. Eu já vinha encaminhando para ter uma carreira na área de literatura, como jornalista, que eu queria, tudo, mas um professor de matemática chamado Sérgio Kobianchi, ele trouxe a matemática, gente, como se fosse uma poesia. Aquilo era a coisa mais linda do mundo, os quadros, o cálculo. E eu me apaixonei de tal forma pela matemática que acabei fazendo como opção universitária cursar matemática, né? E eu queria muito também ser jornalista, mas tinha que ser uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Então, esse trabalho que eu fiz, né, de caminhar pela matemática, ela encontrou o seu sentido quando, na vida adulta, eu, como coordenadora do curso de matemática da Unisal Lorena, eu encontro a que eu tinha vindo, ao mundo e à academia. Numa visita a Queluz, no Museu Malbatarran, no Vale do Paraíba, eu descobri um grande tesouro, né? O escritor que viveu a infância em Queluz, né? Ele nasceu em 1895 no Rio de Janeiro, mas os pais eram os proprietários da primeira escola de Queluz, Escola João de Deus. E quando o diretor do museu me mostra aquele acervo, tudo que o Malba tinha produzido, os originais, ao longo dos seus 74 anos, eu lembrei de uma passagem bíblica de Romanos que fala assim, que tinha um homem ceifando o campo, ele encontrou um tesouro, ele escondeu o tesouro, foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei, gente, aqui eu tenho tema para o mestrado, para o doutorado, para tudo. E ali, gente, eu fui me encantando com Malba. Nós tínhamos um grupo de pesquisa que eu coordenava na Unisal, com alunos interdisciplinar, com todos os cursos, e nós, desde o segundo ano de atuação desse grupo, nós íamos fazer formação de professores em Queluz. Olha eu com a minha caixinha de lápis. E a gente, todo mês, nós íamos a Queluz fazer uma formação aos professores da rede municipal para fazer a inserção do Malba na rede estadual. Assim, do projeto A Poesia Vai à Escola, que a Elza menciona, o nosso projeto se chamava Malbatarran Vai à Escola. E foi um sucesso tão grande que, ao final daquele ano, o prefeito e a secretária de Educação nos convidaram para permanecer o ano seguinte. E no ano seguinte, a gente inverteu. A escola vai a Malbatarran. Então, nós criamos muitas gincanas, muitas pesquisas, rádio nas escolas. E aquilo, gente, o movimento de Queluz era tão grande ao museu, envolvendo a família, que quando chegou o carnaval seguinte, eu estava passando terça-feira para retornar de São José do Barreiro para Lorena, e ali na ponte estava passando o carnaval. E então eu parei e falei, vamos assistir o carnaval de Queluz. Qual não foi minha surpresa quando o samba enredo era Malbatarran. Então, ali naquele carnaval, eu pude ver
que realmente não tinha ficado nenhum lápis dentro da caixa. Tudo que eu fui aprendendo, eu distribuí para a cidade inteira, né? Então, aquilo, gente, para mim, foi apoteose, foi uma apoteose, né? Assim, eu ver o Malba Tahan, né, sendo assim celebrado, né, nas ruas da cidade que ele tanto amou, né? E assim, eu guardei tudo isso e como professora da Unisal, da Universidade de Taubaté, dos cursos de pós-graduação, de um projeto chamado Procampo, da Universidade Metodista, Campus Guaratinguetá, como professora de estatística, professora dos cursos de pedagogia, né? E então eu não tinha tempo para poesia, não tinha tempo para escrita, né? Tinha escrita acadêmica, assim como a Eliane, mas a poesia ela não chegou. Chegou um momento da minha vida, em 2011, que eu terminei o doutorado, o dia que eu finalizei todas as revisões e que eu coloquei no correio a tese, né, para encaminhar para o centro acadêmico da Unicamp, o que é que me acontece? Eu senti um perfume maravilhoso no ar, um perfume de cedro do Líbano. E aquilo inundou a minha sala, e eu tinha vontade de escrever. Aí eu pedi um papel para o meu filho, que correu, não podia sair do lugar. O poema chegava inteiro. E meu filho me deu e eu passei a escrever. Então eu vivi 50 anos um caso de amor com a matemática. E aos 50 anos, viu, Elza? Eu comecei a viver um caso de amor com a poesia. E ali, em 2012, eu reuni esses poemas. Em 3 meses, eu tinha mais de 200 poemas. E aí reuni numa obra chamada Manto Sagrado, que a minha filha, viu, Elza, é a ilustradora. Fez a capa e fez as iluminuras da obra. Depois, em 2015, eu fiz o segundo livro, publiquei a segunda obra, que é Memorial do Monastério. São poemas místicos, em que eu celebro os 500 anos de Teresa d'Ávila. E agora, muito recentemente, eu tenho escrito com alguns amigos da academia. Então, 2 ou 3 amigos da Academia de Letras de Pindamonhangaba, nós temos publicado juntos. Isso fortalece muito os nossos projetos e diminui custo também. Mas eu gostaria de falar que, atualmente, esse ano, em 2022, estou com 2 livros, né? Um será lançado agora, em junho, que é Nossa Terra, Nossa Gente, é a compilação de 140 crônicas que eu escrevi sobre história e memória de Pindamonhangaba e que eu publico no jornal Tribuna do Norte. Então, a Tribuna fará 140 anos e é um presente para mim, para a Tribuna, o livro com a reunião dessas crônicas. E, durante a pandemia, eu tive muito medo, assim como muitas pessoas, né? Hoje, meu marido faleceu em 2011, eu sou mãe e pai dos meus 3 filhos. E eu tive muito medo de partir. E aí, nesse medo, eu falei, eu não posso lidar com isso. Então, gente, eu resolvi não olhar para a pandemia. Eu fiz outra coisa. A primeira coisa que eu fiz foi visitar a obra da minha professora de EPB, e eu escrevi um artigo sobre Ruth Guimarães. E depois, finalmente, né, eu escrevi o Inventário Poético da Infância, são minhas crônicas sobre a infância em São José do Barreiro. Né? Será lançado em novembro. Que legal. Hã? Agradecemos à professora Juraci, que contou um pouco da sua trajetória, e passamos a palavra à escritora Renata Dias, que nasceu em 11 de maio de 76, na cidade de Guaratinguetá. Ela cresceu convivendo com os livros do seu pai, Itagiba Carvalho Dias, residiu próximo à biblioteca Dr. Diomar Pereira da Rocha,
e ali teve contato com seus primeiros livros. Começou a escrever poesia aos 11 anos de idade. Mudou-se na juventude ainda para São Paulo, onde fez oficinas de literatura, dramaturgia, teatro, e teve acesso a artistas como Itamar Assunção, Mário Bortolotto, Alice Ruiz, suas principais referências literárias. É formado em marketing pela FATEC, está cursando pedagogia na Univesp e é membro do Grupo Vale Paraibano Escritores Revisionistas, com quem compartilha mesas literárias em feiras e eventos de literatura. Recentemente, é autora do projeto Arte Educador Desperta a Arte, contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc, membro da ALACG, Academia Literária e Artística Cultural de Guaratinguetá, vice-presidente do CONCULT, Conselho de Cultura de Guaratinguetá, e representante do setor literário do CONCULT, membro da Frente Feminista. Renata. Olá, boa noite a todos, a todas, a todos, como diz a minha querida Eliane, toda vez que o todos, eu sempre vou me lembrar de você, né, tão engajada, tão, né, tão precisa em suas causas, e aqui é uma honra, uma alegria estar com todas vocês aqui, participando do Março Mulher, na minha cidade, em Guaratinguetá, né, onde eu atuo culturalmente, onde eu atuo com literatura. Eu observei a fala de cada uma, é tão estranho ser a última, né, porque você tem aquela sensação de identificação com uma por uma, né. Eu me vi na Juraci quando ela falou do pai dela, da influência, da importância do pai dela em sua formação literária, e como eu conto na minha bio, meu pai realmente teve muita importância, entendeu? No momento, em me apresentar a literatura, em me mostrar a importância da literatura, a me ensinar desde pequena a questionar, a buscar o conhecimento. Eu me projeto muito na Elza, né, como educadora. Nesse momento eu estou cursando pedagogia, trabalho uma vida inteira em empresas. Eu tenho total identificação com a Eliane, com o engajamento dela, com a força dela. Eu tenho muita admiração pela Eliana, bastante, né, como psicóloga, como ser humano, por todas as causas humanas que ela defende. Tive o privilégio de ser aluna da professora Ana Lúcia Magalhães, na FATEC, e conheci a Juraci na Semana Eugênio Sereno, lá em São Bento do Sapucaí, numa reunião, né, no encerramento da Semana Eugênia Sereno, no momento em que reunia vários autores do Vale do Paraíba. Então, pense em quanto nós somos privilegiadas por vivermos em 2022, por podermos estar nos encontrando, nos reunindo, fazendo uma live literária, podendo trocar literatura. Quais autoras do Vale, em outras décadas para trás, fizeram isso? Estatisticamente falando, quantas autoras notórias no Vale do Paraíba nós temos? Notórias, com abrangência nacional. Nós temos duas. Nós temos Ruth Guimarães, em Cachoeira Paulista. Nós temos Eugênia Sereno, em São Bento do Sapucaí, com projeção. Falando com uma projeção ampla, né? Temos Maria de Lourdes Borges Ribeiro, de Aparecida, que foi folclorista, que se apresentou em vários congressos, mas eu estou falando com repercussão e com notoriedade. E olha quantos nomes masculinos o Vale do Paraíba tem. Plínio Salgado, Malbatarrã, né? Quantos nomes... Oi? Alguém me ajudou aqui, né? Monteiro Lobato, quantos nomes que tiveram repercussão nacional, quantos nomes femininos nós temos. Então, hoje nós estamos
estamos vivendo um momento único como autoras de podermos mostrar o que escrevemos. Nós temos o recurso da internet para divulgar as nossas escritas, nós temos a oportunidade de nos comunicarmos estando em localidades diferentes, de nos encontrarmos em feiras literárias, em eventos literários. Isso daqui que a gente está fazendo é história, e é uma história própria de literatura feminina Vale Paraibano. Eu acredito que anteriormente nunca promoveram nada parecido aqui na nossa região. Eu nasci em Guaratinguetá, cresci próximo à Praça da Estação. A estação ferroviária foi a inspiração dos meus primeiros escritos. Cresci próximo à Biblioteca Dr. Guiomar Pereira da Rocha, onde eu encontrei os meus livros, onde eu encontrei as minhas autoras como preferências. Ali eu comecei a ler Lígia Fagundes Telles, ali eu comecei a ler Raquel de Queiroz, ali eu comecei a ler Marina Colasanti, ali eu descobri a literatura feminina. E posso dizer assim, que as primeiras obras literárias que me tocaram e que me inspiraram a escrever foram feitas por mulheres. Infelizmente, eu só fui descobrir as autoras do Vale do Paraíba há alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu fui ter acesso ao livro Água Funda, da Ruth Guimarães. Alguns anos atrás eu fui ler Pássaro na Escuridão. Pense bem, eu vivi todo esse tempo, eu morei em São Paulo, eu tive acesso a diversos autores, eu sempre gostei muito de cultura e de contracultura, né? Sempre busquei o conhecimento muito de forma autodidata, sou formada em marketing, atualmente estou estudando pedagogia, me apaixonei pela causa da educação, embora eu trabalhe há muitos anos em empresa, mas assim, me apaixonei pela causa da formação de pessoas, mas assim, eu não tinha acesso à literatura paraibana, a nada que não fosse Monteiro Lobato. Eu comecei a conhecer autoras vale-paraibanas, inclusive contemporâneas, de anos para cá. Anos. Isso não tem nenhuma década. Então, assim, mais do que falar do que me inspirou, das minhas vivências, das minhas trajetórias, nesse momento, eu tenho duas causas de vida. A primeira é lutar por formação de pessoas, é estimular o conhecimento. O projeto Desperta Arte é um projeto arte-educador, já que eu estou no 8º semestre de pedagogia. Ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, e ele é um projeto voltado para a escrita criativa e voltado para ilustrações, que eu faço em parceria com a minha amiga Elisa Rangel. Né? E qual que é a minha proposta para o projeto? Descobrir talentos, o quanto antes. É ir nas escolas, é dialogar com o público infanto-juvenil, para que eles não fiquem tanto tempo no ostracismo como eu fiquei. Eu só fui publicar aos 37 anos. Quando eu comecei a escrever aos 11 anos, na minha pré-adolescência, eu escrevo a minha vida inteira. Eu tive várias etapas da minha vida, sou mãe, sou profissional, fiz faculdade, morei fora, voltei. São inúmeras as minhas trajetórias pessoais. Eu acreditava que, na minha juventude, morando em Guará, eu nunca ia ser uma escritora, eu nunca teria visibilidade, eu nunca iria publicar um livro. Era algo muito distante da minha realidade e que os meus escritos iam ficar eternamente nos meus caderninhos, nas minhas agendas. Eu fui para São Paulo em busca desse tipo de literatura. Eu achava que numa grande cidade eu ia conhecer pessoas, eu ia fazer faculdade de comunicação, eu ia, entendeu? E na grande cidade, assim, eu fiz realmente muitas oficinas, eu consumi muita arte, eu trabalhei bastante, eu me tornei mãe, mas, assim, eu fui me tornar escritora aqui. Eu fui publicar o meu primeiro livro aqui, em Guaratinguetá. Eu fui fazer contatos com autores e, como é que eu vou dizer, ter vivências literárias como escritora, estou tendo aqui.
E por que isso está acontecendo agora no Vale do Paraíba? Vocês poderiam me dizer o que faz com que a literatura feminina finalmente desabroche em passos lentos? E finalmente, e eu acompanho todas vocês, vejo vocês têm um número de acessos, de seguidores, né? É o advento da internet, é o fortalecimento da literatura vale-paraibana, são as frentes, sim, feministas, as ações autoafirmativas, a união das mulheres. Sim. É isso que está fazendo, né, a literatura repercutir nesse momento. Porque são anos de ostracismo. Então, quando eu elaborei o Desperta Arte, é para descobrir autores o mais cedo possível. O final do meu projeto, o objetivo é publicar essas jovens estudantes, é publicar essas crianças, é dar a elas a oportunidade de verem os seus escritos publicados como uma forma de incentivo, e foi uma oportunidade que eu não tive na minha infância. Era tudo muito distante, era tudo muito seleto. Quem escrevia? Quem escrevia para os jornais? Quais eram os jornais? Né? Eram aqueles jornalistas antigos que escreviam há décadas. Era um cenário muito fechado. Os blogs abriram oportunidade para novas autoras contemporâneas, muitas. Né? Através dos blogs nasceu Clara Verbuck, nasceu escritoras que hoje militam pela causa feminista, militam pela literatura feminina. A internet, nós devemos, sim, muito a ela, né? A oportunidade, né, de expor os nossos escritos, os nossos trabalhos. Eu me descobri escritora nas aulas de técnica em redação, no Colégio do Carmo, e até então ali eu me apaixonei também por contos, por crônicas, e principalmente pela poesia. Os 2 livros que eu tenho publicados são de poesias. Na FATEC eu tive a oportunidade de ter sido aluno do mestre Severino Antônio, e finalmente para ele eu tive coragem de mostrar o que eu escrevia e pedir uma opinião, e ele falou: você deve publicar. Eu tinha, e ainda assim demoraram 7 anos para publicar. Eu já tinha filho, eu já era uma mulher adulta e não me sentia segura para publicar. Não me sentia o suficiente para entregar a minha escrita. Por mais que eu estude, por mais que eu busque conhecimento, eu sempre acho que minha obra ainda está inacabada, há algo a ser aprimorado, há algo a ser melhorado. Mas hoje eu já não tenho mais nenhum receio ou pudor de expor e de me expor como escritora e dizer para as pessoas: eu sou escritora. E as pessoas já perguntam: mas como que você vive? Infelizmente ou felizmente, eu trabalho, eu atuo em empresa, mas o infelizmente é que ainda nós vivemos num país que não podemos viver de literatura. Mas, paralelamente, temos que desenvolver outras atividades. Então, assim, é muito complicado produzir cultura, é muito complicado produzir literatura, ser mulher, se dividir entre tantas coisas e ainda ter tempo para escrever. Só nós sabemos os desafios. E muitas de nós, muitas não, todas nós aqui somos mães, né? Então, eu acredito, eu espero que esse nosso encontro, essa live, para esse evento Março Mulher, estimule outras escritoras a mostrarem seus escritos, a publicarem, a se mostrarem como autoras, a entrarem em contato com a gente, todo mundo aqui, a nos procurarem nas redes sociais, a quem sabe, nos próximos eventos, estarem aqui com a gente. O objetivo do nosso encontro, das nossas lives, é fortalecermos esse núcleo de escritoras vale-paraibanas, e nós vamos aumentar e nós vamos estar mais presentes ainda. Muito obrigada por estar com vocês. Muito obrigada por estar construindo a história com vocês.
Muito obrigada por viver com vocês todos esses acontecimentos históricos que são desafiantes e por estarmos narrando tudo isso através da literatura. E tudo isso que marcado na posteridade. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer, então, gente, estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas que lutam, cada uma à sua maneira, né? Cada uma trouxe a sua vivência de escrita. Eu já ouvi quase todas, se não todas, mas eu sempre fico encantada. Sempre elas conseguem trazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova para mostrar para nós, né? Então, elas dividiram um pouco da sua arte, e mais do que a arte, dividiram essa vivência tão importante, né? Tão rica, que são essas mulheres vale-paraibanas, que têm lutado tanto pela causa feminina. Queria agradecer também a Renata e a Secretaria da Cultura de Guaratinguetá, sem as quais não estaríamos aqui, não é? Então, obrigada por mais uma noite importante. Boa noite a todos vocês. Um beijo.